A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre você. Vamos continuar o estudo de Romanos, fazendo ênfase nos versículos 11 a 13 do capítulo 6. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Queridos, a palavra considerai-vos é a tradução de um termo grego contábil que significa levar em conta, calcular ou decidir. Os versículos 3 a 10 revelam a verdade sobre os cristãos. Eles participaram da morte de Jesus quando morreram para o pecado. A partir do momento em que o cristão morre com Cristo e é ressuscitado com ele, Paulo os admoesta a considerarem a si mesmo mortos para o pecado. Embora antes de sua conversão eles tenham sido escravos do pecado, agora eles são livres para resisti-lo. Vale a pena lembrar o ensino do apóstolo João, registrado em seu Evangelho, no capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amados, nós somos livres para rejeitar o pecado e para abraçar a Cristo, o nosso Salvador. Portanto, no versículo 12, não permitam que o pecado continue dominando sobre os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Amados, ainda que o crente em Cristo tenha morrido para o pecado, este ainda constitui um problema. A influência do pecado ainda está presente e pode ser expresso no corpo mortal. A diferença é que o pecado sobre o cristão não deve ter nenhum domínio. Assim, Paulo chama a atenção dos cristãos, dizendo: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes em suas concupiscências. Paulo ordena que devemos rejeitar qualquer influência do pecado sobre o nosso corpo. No versículo 13, Paulo continua dando instruções. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a ele como instrumentos de justiça. O versículo 12 enfatiza todo o corpo. Já o versículo 13 enfatiza as partes do corpo, como as mãos ou a boca poderíamos considerar. Os cristãos não devem apresentar as partes dos seus corpos como instrumentos para o pecado, ou seja, não deve usar as suas mãos para roubar ou a sua língua para mentir, caluniar ou maldizer. Antes devem apresentar a Deus cada parte dos seus corpos como instrumentos de justiça, algo que possa honrar a Deus, que possa glorificar o Senhor e que sejamos dignos de sermos chamados filhos de Deus. Amados, que grande responsabilidade termos recebido a graça de sermos salvos do pecado através de Cristo Jesus. Vamos honrá-lo com nosso testemunho todos os dias, todo o tempo, de todas as formas, que o nosso corpo e mente nos permitir na confiança de que essa é a vontade, que Ele mesmo nos capacita a sermos chamados de cristãos, filhos do Deus Altíssimo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.